Olá, quem casa, quer casa. Um ditado que virou clichê de tão usado para dizer que casa dos pais não é lugar para se viver depois do casamento, tem um significado que vai muito além do jargão popular quando se trata do Brasil. Não apenas quem casa. Ter um imóvel é prioridade para mais da metade dos brasileiros, mesmo os que pretendem seguir solteiros para o resto da vida. É o que dizem as pesquisas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as questões jurídicas que envolvem a negociação de um imóvel. As medidas para se resguardar de eventuais problemas e o que fazer quando as coisas não estiverem saindo como planejado. Financiamento, entrega das chaves, registro do imóvel. O que diz a Justiça sobre prazos, direitos e deveres do consumidor e das outras partes envolvidas no negócio. E quem vai esclarecer tudo isso aqui no estúdio é o desembargador Ricardo do Ailib, um magistrado que se especializou no assunto desde os tempos em que advogava na área. Começa agora o Justiça Cidadã, um programa em parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Se você já tem uma casa própria, certamente lembra do dia em que recebeu as chaves do seu imóvel. Ou se ainda não faz parte dos milhões de brasileiros que não têm, com certeza sonha com a chegada deste dia. Mas adquirir um imóvel envolve muito mais do que a condição de comprá-lo à vista ou de conseguir um financiamento para ser pago ao longo dos anos. Esta é apenas uma das etapas de um negócio regulado pelo direito imobiliário. Uma área que o desembargador Ricardo do Ailib conhece muito bem desde os tempos em que atuava na área como advogado. Quais são as primeiras precauções que uma pessoa deve ter ao pensar em comprar um imóvel, desembargador? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui. Cumprimento aqueles que nos ouvem e começaria esclarecendo que eu teria que dividir essa resposta em dois aspectos. Existe um imóvel pronto ou usado, é aquele que você pode adquirir pagando à vista ou através de um financiamento em que o próprio interessado, ou caso o comprador, vai buscar junto aos agentes financeiros da habitação. O mais conhecido aqui é a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são bancos oficiais, mas tem também os bancos privados que fazem esse financiamento. O cuidado que se deve ter em relação a essa compra de imóvel à vista, primeiro é com a documentação do imóvel a ser negociado. O documento mais importante que nós do Judiciário reputamos é a matrícula do registro imobiliário. Eu digo, no linguajar bem coloquial, é que é a certidão de nascimento do imóvel, é aquela que diz que aquele imóvel existe. E é lá que está descrita toda a característica, a área, os cômodos do imóvel que você está pretendendo comprar ou vender. Também é na matrícula do registro imobiliário que consta qualquer das averbações que protege terceiros interessados na sua compra, de se saber se aquele imóvel está livre e desembaraçado de qualquer ônus, de qualquer pendência judicial. Então, o primeiro documento seria a matrícula do registro imobiliário. Há outros aspectos que é importante se destacar, em relação ao tipo de terreno em que o imóvel foi edificado. Se é terreno próprio ou se é domínio útil. Por quê? Porque o terreno próprio, ele incide apenas o imposto o IPTU, que é o imposto cobrado anualmente pela prefeitura. Mas já o imóvel que é domínio útil, ele paga também anualmente o que se chama de foros. E esses foros é destinado à União ou ao senhorio daquele imóvel que é dado em domínio útil. Entendo também que você tem que verificar também a documentação do vendedor, porque há pessoas que, às vezes, por desconhecimento, elas estão impedidas de vender alguma coisa. Por exemplo, quem tem título protestado, quem tem ações na justiça que pode estar o bem penhorado, são cautelas que se deve tomar para se fazer aquilo que nós chamamos de um sonho da casa própria, que não vire no futuro um pesadelo. Verdade, Agora, são fundamentais essas dicas, não com é? certeza. Essas precauções. Outra questão também, né, desembargador, que é importante
é pesquisar. Por exemplo, o consumidor muitas vezes pode ser atraído pelas facilidades, pelo financiamento, pelo preço do imóvel, localização, etc. e tal, mas esquece de pesquisar, por exemplo, se a empresa, se ele vai comprar de uma empresa, né, se essa empresa é idônea, se ela tem, qual o tipo de relação que ela tem com o consumidor. Isso também não é importante? Muito importante. Aí já seria para aquele segundo tipo de negócio, que seria a compra de imóvel na planta, que são imóveis em que ainda serão construídos. Então é de importância preliminar saber a idoneidade da construtora ou incorporadora, que necessariamente não é a mesma pessoa jurídica, tem no mercado local. Visitar, eu recomendo assim, visitar imóveis que já foram construídos por esse sistema, Sim. que é o sistema de incorporação imobiliária. Ela tem requisitos diferentes desse imóvel comprado à vista ou de terceiros. Verificar o padrão de qualidade da construtora, conversar com quem já mora em um imóvel construído por essa construtora, saber o nível de satisfação. Isso é importante. E em relação à idoneidade da construtora ou da incorporadora, é usar o nosso site do Tribunal de Justiça e consultar as causas que porventura existam. Hoje é de facilidade. Sim. É muito simples, você entra no site e bota o nome, o CNPJ, você vai identificar vai a quantidade ali, né? de demandas e você faz uma avaliação. Acessa o sistema, né? O Jurisconsult. Jurisconsult. E hoje é tudo eletrônico, né? Tudo. Nosso PJE. tribunal está bem avançado nessa área, Sim. graças a Deus. É importante pesquisar, não é, desembargador? As Pesquisar. pessoas pesquisam quando conhecem outras pessoas. Também tem que pesquisar, né, os imóveis, as construtoras, a idoneidade, como o senhor falou. Para não se arrepender depois. Com certeza, com certeza. Tem muita empresa que não entrega o imóvel, né? Isso é Promete, outro entrega. aspecto que acontece muito no judiciário, a discussão de não cumprir o prazo. Sim. Aí vem a pergunta, qual é o prazo? O prazo geralmente ele é estipulado em contrato. O contrato é a vontade das partes que se fica aperfeiçoado naquele instrumento particular em que há direitos e obrigações de ambas as partes. Ficou já convencionado, até por força de várias demandas, e aí entra o papel importante do Tribunal Superior de Justiça, que é o órgão que uniformiza a jurisprudência infraconstitucional, de que várias pessoas se sentindo incomodadas porque o prazo contratual não foi obedecido, já ingressavam em juízo e pedindo uma indenização. Você pode pedir uma indenização pelo atraso, você pode pedir uma rescisão do contrato com a devolução de tudo que foi pago. Corrigido. E o que aconteceu? O judiciário, e eu entendo que foi uma boa decisão, em demanda repetitiva, estabeleceu que há uma tolerância de até 180 dias. Sim. Quer dizer, tem um prazo e você observa mais até 180 dias. Após esses 180 dias, aí sim, vão incidir todas as penalidades que o judiciário vai apreciar, quando for o caso, quando o vendedor, construtor, ultrapassa esse prazo. Certo. E, desembargador, no ato da assinatura do contrato, é recomendável que o adquirente do imóvel leve um advogado para esclarecer todas as dúvidas que surgirem? É assim, porque esses contratos, embora tidos como de adesão, geralmente a própria construtora ou incorporadora já tem eles prontos, mas nada impede de que você leia, examine, até porque o consumidor, o comprador, ele tem que ter total transparência naquilo que ele está comprando. E se ele vai acompanhado por um profissional da área, diria não só advogado, mas também até um corretor idôneo, sim, ele vai ter condição de ter certeza de que ele está assinando algo que ele leu, que ele compreendeu e que ele concordou. Isso é muito importante. É fundamental. Fora as pegadinhas que ainda tem no contrato, né? Aquelas letrinhas miudinhas que ficam lá embaixo, que às vezes ninguém lê, né? Ninguém lê. Não dá importância. Ali pode ter uma pegadinha, né, desembargador? Pode. É bom sempre eu ainda acredito na boa fé de nossos incorporadores, mas é tudo aquilo que poderá ensejar no futuro o consumidor que se sentir prejudicado ir à justiça e reclamar.
não fui alertado disto. E quando ele não é alertado, ele é beneficiado, porque é obrigação de quem faz o negócio deixar tudo bem claro, tudo transparente. É a palavra-chave do negócio imobiliário, é a transparência. Ok. Com certeza. Bom, não saia daí, daqui a pouco a gente esclarece mais dúvidas sobre a negociação de imóveis. E o Telejudiciário é o seu canal para se informar, reclamar, sugerir, elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581 ou ligue de um celular para as taxas, aliás, com as taxas da sua operadora para o número 98, código 3194 5555. E acompanhe também as notícias e informações do Tribunal de Justiça nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. No próximo bloco, as principais situações que levam à negociação de um imóvel à disputa judicial. Taxa de corretagem faz parte do contrato? E qual o prazo máximo admitido para a entrega do imóvel? O desembargador Ricardo do Ailib vai responder depois do intervalo. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje a gente conversa com o desembargador Ricardo do Ailib sobre direito imobiliário. Desembargador, muitas pessoas se dizem surpreendidas até quando começam a pagar um imóvel e descobrem que uma das parcelas foi considerada taxa de corretagem. O que existe de legal ou não nesta prática? Muito bem, é muito comum na justiça esses casos em que se discute o direito ou não de o comprador pagar os serviços do profissional corretor de imóveis. Sim. É uma atividade lícita, criada por lei, regulamentada, em que o profissional do ramo, o corretor de imóveis, ele é contratado usualmente pelo vendedor, isso no modo geral. O vendedor tem um imóvel e quer que seja vendido, ele contrata um corretor e é ele quem paga os serviços daquele profissional. Isso quando a negociação entre a parte em que o corretor vai buscar para comprar chega a bom termo. Sim. Feito o negócio, ele tem direito a essa taxa de corretagem. O que ocorre na justiça é que nesses casos de imóvel vendido na planta, que é o regime da incorporação imobiliária, quer dizer, o imóvel não existe ainda, mas vai ser construído, as construtoras e incorporadoras, elas criam uns estandes de venda, geralmente no local onde aquele edifício, aquele imóvel vai ser edificado. E credencia imobiliárias que estão no estande atendendo as pessoas que lá visitam. Isso criou um transtorno muito grande, porque normalmente nos contratos, a primeira parcela, porque inicialmente esse financiamento de imóvel na planta você paga para a construtora ou incorporadora. Quando vai receber as chaves, que é normalmente após 3 anos, há um saldo devedor que é objeto de financiamento bancário. Então essa primeira parcela, que é quando você compra 30 dias após, você vai pagar a primeira parcela, está inclusa ali a taxa de corretagem. E aí criou-se um problema muito sério, porque as pessoas começaram a reclamar, e com razão, de que não tinham sido avisadas de que aquilo seria uma taxa de corretagem, que estaria aquele valor incorporado ao preço do imóvel. A Justiça se posicionou de uma maneira correta em que, até em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, de que aquilo que não foi devidamente esclarecido não deva ser pago. E estava obrigando as construtoras e incorporadoras e até as imobiliárias a devolverem essa taxa de corretagem. Porque tem que estar explicitado no contrato, não é verdade? Então o volume de demandas foi tão grande, principalmente na justiça especial, juizado especial, que levou ao nosso órgão maior de jurisprudência, de uniformização de jurisprudência, que é o Tribunal Superior de Justiça, no julgamento de um recurso especial, criar uma tese de demandas repetitivas, ou seja, definiu qual deva ser o comportamento de todos os juízes monocráticos e os juízes colegiados dos tribunais sobre essa matéria. Então deve, primeiro, ser constado ao contrato
Aí vem aquela pergunta que você me fez no começo, Uhum. de letras bem esclarecidas, grifadas, por exemplo, que o comprador está concordando em assumir aquele ônus de pagar a taxa de corretagem. Mas não basta só isso constar do contrato. Essa decisão do SJ determina ainda que tem que constar o valor do que se refere ao imóvel e o valor que o comprador está pagando da taxa de corretagem. Percentual. Nesses casos, e somente nesses casos, é lícito e o consumidor não tem direito de pedir a devolução desse dinheiro. Agora, desembargador, o senhor falava no bloco passado, no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão das empresas, né? Da compra do imóvel na planta. O senhor falou que a empresa ela tem aquele prazo que ela determina, né? Vamos dizer, 2 anos a gente entrega o imóvel. A partir daí tem mais 180 dias, né? Que a justiça dá para que a coisa seja regularizada. E depois desses 180 dias, como é que fica a situação do consumidor? E outra pergunta que eu queria fazer já, aproveitando o gancho, e se a empresa falir? Como é que fica a situação? Isso são 3 hipóteses distintas, mas aconteceu por quê? Todos nós sabemos que principalmente no nosso país, houve 2, 3 anos atrás, houve um boom imobiliário. Uhum. São Luís, como as outras principais cidades, capitais do Brasil, experimentaram esse excesso de lançamento de imóveis. Empresas idôneas cumpriram o que foi acordado. Infelizmente, algumas não. Então, vamos à hipótese. Na verdade, a Justiça ela fixou esse prazo de tolerância também no julgamento de demanda repetitiva. Ou seja, é admitido uma tolerância, ainda que não conste do contrato. Uhum. Hoje até já se coloca. Mas mesmo que não tivesse no contrato, seria admitida uma tolerância de até 180 dias após o término fixado no contrato. Ultrapassar esse prazo, aí a construtora se torna inadimplente. E sendo ela inadimplente, ela vai assumir todos os ônus da inadimplência contratualmente estabelecidos. E ensejando, inclusive, o direito do comprador a desistir do negócio. Porque se ele não entregou ainda o imóvel, ele pode chegar e dizer, olha, não quero mais porque o senhor não cumpriu o contrato, nem a tolerância de 180 dias. Aí ele vai ter o direito a receber de volta tudo aquilo que pagou, devidamente corrigido, inclusive, se for o caso, a taxa de corretagem de imóveis, ele tem direito a receber. Algumas dessas pessoas que experimentaram esse tipo de demanda judicial, pleitearam, a título de dano material também, lucros cessantes. O lucro cessante, no caso, seria aquilo que ele deixou de perceber com aquele imóvel, se tivesse recebido no prazo. E como é que a Justiça se comporta nesses casos? Ela atribui o que seria o valor de mercado de 1 mês de aluguel para cada mês de atraso. E compensa isso com o devido pagamento em dinheiro da indenização. Alguns também pleitearam o que se chama de cláusula penal. Cláusula penal é uma cláusula que os contratos estipulavam somente a favor das construtoras, do vendedor. Por exemplo, se você atrasar a prestação, tem uma multa de 10%. Um exemplo de cláusula penal. Mas não tem nenhuma cláusula penal a favor do comprador. A Justiça também, em demanda repetitiva, fixou de que é devido, sim, inverte-se essa cláusula penal. Agora, a cláusula penal é uma compensação pela inadimplência do vendedor. Ela não pode ser acumulada com lucros cessantes. Ou você recebe lucros cessantes ou a aplicação da cláusula penal. Como disse também, além de rescindir o contrato, mas isso tem que ser comprovado, que houve o atraso, não entregou, aí você pode rescindir o contrato. Se for o contrário, o comprador é que não consegue pagar as prestações, não vamos falar em atraso da obra, ele não está pagando as prestações, quer desistir do contrato, ainda assim, ele denuncia, ele comunica a construtora incorporadora, e aí, nesses casos, a incorporadora, a vendedora, tem direito a reter entre 10% a 20% do valor que ele pagou. E perde a taxa de corretagem. O corretor não pode ser prejudicado porque ele não contribuiu por aquele fato. Entendi.
Desembargador, e normalmente esse prazo de 180 dias inclui todo tipo de imprevisto, né? Eles deram um tempo, né, bem considerável, não é? 180 dias é um prazo, né? Ainda é considerável. Considerável. Questão, por exemplo, essas questões climáticas, períodos de muitas chuvas, né? As construtoras geralmente costumam alegar, a obra atrasou por conta das chuvas, né? A gente sabe que acaba atrasando. As partes costumam entrar em acordo, assim, nesses casos? É interessante a pergunta. Por que o Tribunal Superior de Justiça decidiu assim? É justamente para evitar essa discussão, porque eram vários os argumentos. Sim. O consultor alegava, olha, não deu para terminar porque teve greve dos empregados da indústria da construção civil, teve greve de ônibus, o empregado não podia ir para a obra, faltou cimento no país. Questões climáticas, felizmente o nosso país, embora tenha subido muito ultimamente, Sim, bastante. nós não temos furacões aqui, não temos nada Sim, que questões mais graves. paralise a Sim. vida da comunidade. Sim, Então se estabeleceu esse prazo de 180 dias porque a lei estabelece que só em casos fortuitos de força maior é que se admite o inadimplemento do prazo. sim. Então, para se criar um prazo razoável, que foi muito bem aceito pela população, 180 dias, são 6 meses, é razoável. E, desembargador, além dessas situações que acabamos de abordar, quais são as outras mais comuns que o senhor verifica nas sessões das quais o senhor participa lá na Câmara, no Tribunal de Justiça? Eu vejo também assim, como se discute, eu não sei se eu já falei aqui, essa parte de, vícios de construção. Isso é outra discussão importante, que eu acho que deve ser abordado, porque também tem relação a prazo e as pessoas têm que ficar bem cientes disso. Você, quando compra um imóvel, principalmente imóvel novo, porque é como seguro de carro. Você tem um imóvel novo, aquela empresa que construiu aquele imóvel, ela o comprador tem a garantia que durante os próximos 5 anos, ele tem direito a reclamar por vícios ocultos que comprometam, porque não é qualquer vício, é vício oculto, mas que comprometa a solidez e segurança do imóvel. O prazo de 5 anos é para que você identifique e denuncie aquele vício. Mas o prazo para entrar com a ação, que aí seria um prazo de prescrição ou decadencial, é de 10 anos. 10 anos. Então você tem que ter 5 anos para denunciar o fato, levar ao conhecimento do construtor, olha, meu imóvel está rachado, por isso é obra estrutural. Geralmente são feitas perícias. Sim. E aí ele tem que arcar com essa indenização. A indenização pode ser em pecúnia ou pode ser também para restaurar o imóvel, Sim. a sua solidez que é desejada. Ou, e aí se ele se recusa, aí você tem até 10 anos para entrar com essa ação. É um sob assunto pena muito de importante, prescrição. né? E até recente, né? Aconteceu recentemente em São Luís com uma grande certeza. construtora. Antes do e Código- eles repararam a obra, não foi? Antes do Código de 2012 era 20 anos. Sim. Com o novo Código reduziu a 10 anos esse prazo. Ok, E não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que o prazo lá prescricional é de 3 anos. Se aplica o Código Civil. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto também. E a gente ainda tem mais assuntos para tratar com o desembargador, com o nosso entrevistado. Para tirar sua dúvida sobre assuntos da justiça pelo telejudiciário, você pode ligar de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, ligue para o DDD 98 3194 5555. E você pode acompanhar tudo sobre o Tribunal de Justiça pelas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. No próximo bloco, quem paga aluguel também tem que ficar atento às situações previstas pelo direito imobiliário. O que diz a lei sobre o direito dos vizinhos, os vícios da construção, a gente volta a falar, a certeza do registro do imóvel. A gente volta já já para falar sobre todos esses assuntos. Estamos de volta com o programa Justiça Cidadã, conversando com o desembargador Ricardo Duailib.
Existem muitas armadilhas no registro de imóveis, desembargador. Como o comprador pode ter certeza de que está de fato comprando algo que será dele? Existe, é como eu falei no começo. O documento mais importante no início de uma negociação de quem quer comprar um imóvel é a matrícula do registro imobiliário. Existe até uma jurisprudência pacífica do Tribunal Superior de Justiça, em que, porque a escritura é aquele ato feito pelo tabelião, que pode ser feito em qualquer tabelionato do Brasil, mas que ele só vai ter valor a partir do dia em que ele for registrado na matrícula do imóvel, que é, como eu expliquei, é a certidão de nascimento do imóvel. Então, esse documento é o principal. Você de posse dessa matéria, o primeiro documento que eu sugeria ao quem vai comprar o imóvel é buscar no cartório do registro de imóveis competente uma certidão atualizada da matrícula. Ali vai ter toda a vida, ali é que vai lhe dar toda a segurança de que você está comprando o imóvel de quem realmente está lhe vendendo, que aquele imóvel não tem nenhuma hipoteca, não tem nenhuma indisponibilidade, nenhum ônus que permita você comprar. Você vai pagar na certeza de que, uma vez lavrada a escritura, isso é outro importante aviso que eu gostaria de dar a quem nos ouve. Leve imediatamente sua escritura para o registro, porque ela só vai ter valor se ela tiver registrada. Agora, aí uma dica importante para quem está nos assistindo. Muita gente deixa para depois, porque tudo tem que pagar umas taxas, é óbvio. E às vezes pode ser surpreendido. Aquele imóvel nesse tempo que você não levou, esse imóvel pode ter sido penhorado por dívida de quem lhe vendeu. Não é? Esse imóvel pode ter sido vendido para outra pessoa, é casos raros, mas pode ter sido vendido para outra pessoa de má fé, comprou e vai registrar primeiro e vai prevalecer o registro mais antigo. E tem muitos casos assim, não é, desembargador, que a pessoa compra um imóvel e vai descobrir que 10 compraram também o mesmo imóvel. E a justiça não ajuda quem dorme. Tem que... Não, por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui. Se eu sou proprietário do imóvel, eu não pago o IPTU e alugo o imóvel, o meu inquilino também não paga, a prefeitura não pode cobrar do meu inquilino, vai cobrar de mim, em nome de quem está o imóvel. Eu é que vou ser negativado. Então, você tem direito a uma ação, inclusive uma ação de despejo por quebra de contrato e até de reembolso daquela despesa que você teve, porque você transferiu aquela obrigação para o locatário e ele não cumpriu. Mas em relação à prefeitura, que é o credor do IPTU, e o condomínio, que é do prédio, não tem nada a ver. Aproveitando rapidamente, só para a gente encerrar, que o nosso tempo está curto, desembargador. A conversa é boa. Pois é, a conversa é muito boa. Essa tal taxa de caução, por exemplo, que muitos proprietários eles cobram, que é para garantir, por exemplo, que o imóvel seja devolvido em boas condições ou tenha que fazer algum reparo. Isso é legal ou ilegal? É legal e é importante sua pergunta. Ela é prevista na própria lei do inquilinato. São 3 as modalidades. É a fiança bancária, a fiança de terceiros, que é a mais difícil de você conseguir hoje, e a caução, que é o depósito de até 3 meses da locação. Aquilo é recebido pelo proprietário, ele tem que botar aquilo numa caneta de poupança, porque ao fim do contrato, estando tudo ok, não há nenhum débito do locatário, aquele dinheiro com os rendimentos é repassado de volta a quem pagou a caução, que seria o locatário. Aquilo resguarda danos, a justiça autoriza você usar alguma coisa que ficou comprovado que o inquilino não cumpriu. Algum prejuízo. Porque a coisa mais difícil hoje é você dar uma fiança para alguém. Com certeza. Uma reforma eventual. E hoje tem seguros que estão substituindo, porque realmente ninguém quer dar fiança para ninguém. Tá ótimo, desembargador. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Suas considerações finais, por favor. Não, eu como membro, estou caminhando para o 7º ano de magistrado. Eu fico muito feliz em contribuir, em participar. Eu sempre que sou convocado, eu tenho contribuído com a justiça do meu estado, já que a minha formação toda é jurídica. Eu fui advogado durante 35 anos. Nossa, muito e tempo. estou há quase 7 como desembargador. Fico feliz em participar e me coloco à disposição sempre que a TV Justiça do meu tribunal achar necessário. Tá certo. Obrigada. Mais uma vez, muito agradecido pela sua presença. Bom, termina agora mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Uma semana com muita paz no seu lar.
Até a próxima edição.